Funcionalismo. A psicologia funcionalista surge nos Estados Unidos em oposição à psicologia titineriana. Engel coloca em xeque qualquer possibilidade de uma psicologia estruturada em elementos mentais. O aspecto estrutural do psiquismo deve ser buscado não nos seus supostos elementos, mas nas funções, atos ou processos mentais. A psicologia deve reconhecer em sua análise estrutural não os elementos como sensações, sentimentos, mas atos como julgar, perceber e recordar. Para Engel, a psicologia se torna mais funcional do que a biologia, pois não apenas o funcional precede e produz o estrutural, como também ambos representam duas faces de um mesmo fato. Características do funcionalismo. Principal corrente da psicologia americana, primeiro sistema de psicologia genuinamente americano, oposição ao estruturalismo de Titchener, influenciada pela teoria da evolução e por um espírito prático, a utilidade da consciência e do comportamento. Nunca houve uma só psicologia funcional. Existem múltiplas psicologias funcionais. Características do funcionalismo na psicologia. Pretendem conhecer a função da mente em vez de proporcionar uma descrição estática dela. Consideram a psicologia uma ciência prática e procuram aplicar suas descobertas na melhoria da vida. Têm grande interesse na razão dos processos mentais, pretendem conhecer como a vontade de um organismo age de maneira diferente no mesmo ambiente à medida que as necessidades do indivíduo mudam. Consideram a introspecção como uma das muitas ferramentas válidas de pesquisa. E estão mais interessados no que diferencia os organismos do que no que eles têm em comum. Para os funcionalistas, as suposições relativas à mente derivavam da teoria da evolução, e seu objetivo era reconhecer o funcionamento da mente e do comportamento na tentativa de ajudar o organismo a se adaptar ao ambiente. James, ao empregar o método científico na psicologia, era completamente necessário supor que todo o comportamento dos homens estava determinado. Esse pensamento é conhecido como pragmatismo, onde qualquer crença, comportamento ou pensamento deve ser julgado por suas consequências. Através desse pensamento, delimitou dois tipos de mentalidades. Mentalidade terna, caracterizada por serem pessoas otimistas, religiosas e dogmáticas. Mentalidade difícil, pessoas empiristas, ateus e pessimistas. Críticas ao funcionalismo. Críticos mais fortes incluem o argumento epistemológico que diz que o funcionalismo tenta descrever instituições sociais apenas através de seus feitos e assim não explica a causa desses. Também é frequente a referência ao argumento ontológico que a sociedade não pode ter necessidades, como seres humanos, e até que a sociedade tem necessidades, ela não precisa ser satisfeita. Como respostas críticas ao determinismo, alguns autores, como Jeffrey Alexander, enxergam o funcionalismo como uma ampla escola e não como um método. Deste modo, o funcionalismo seria capaz de tomar o equilíbrio como ponto de referência, ao invés de suposição, e trata a diferenciação estrutural como principal forma de mudança social. O termo funcionalismo implicaria então em uma distinção de métodos ou interpretações inexistentes. De maneira análoga, Corrêa argumenta que, mais do que necessidades, a sociedade tem fatos tendenciais, características do ambiente social que sustenta a existência de instituições sociais particulares, mas não as causas.